Lá, enquanto vai se juntando todo mundo, nós vamos aí. Muito bem, muito bem. Então, eu vou passar o videozinho agora, enquanto chegam mais algumas pessoas, e a gente já começa, tá? Vai ter todo de recuperação, professor? Nós vamos falar sobre isso também, tá? Gasolina sobe 15% a partir de amanhã. Caderneta de poupança rende 0,7 ao mês. Empresas brasileiras têm aumentado seu percentual médio de lucro em 5%. Taxa básica de juros, a Selic, foi reduzida em 0,5 pontos percentuais. Matemática financeira, porcentagem, lucro e prejuízo. Juro simples, juro composto. A fórmula do montante. Precisamos entender a distribuição. A internet está caindo, a gente está travando um pouquinho aqui, mas eu vou mudar a conexão aqui, vou rotear meu celular, seja mais prático, tá bom? Bom, 7h54, né? Eu pergunto para vocês, quantas vezes nós ouvimos, né, falar disso aí, ó? Porcentagem, lucro e porcentagem, lucro. Juro simples. Então, Juro faz parte da nossa vida, né? Vamos aprender tudo isso. Conhecer a matemática financeira me ajuda a economizar até na feira. Entender todos os conceitos é uma questão de respeito. Pelo meu bolso, pela minha vida. E o resto a gente dá um jeito. Conhecer a matemática financeira me ajuda a economizar até na feira. Entender todos os conceitos é uma questão de respeito. Pelo meu bolso, pela minha vida. E o resto a gente dá um jeito. E o resto a gente dá um jeito. Muito bem, meus queridos, muito bem. Então vamos lá, matemática financeira é o nosso tema, né, o nosso assunto. Nós vamos falar um pouquinho, todo mundo vai ter uma vez aí para falar, tá? Tem uma mãozinha aí embaixo, quando alguém quiser fazer uma pergunta, quiser esclarecer alguma coisa, sinaliza para a gente aí que eu abro para responder para vocês aí, tá bom? Se por um acaso eu não ver alguém falando alguma coisa aí, pode me chamar no microfone, tá? Mas por enquanto, peço a todos vocês que silenciem o microfone, tá? Deixe no mudo, tá? Para que a gente não tenha interferência e também para que não fique pesado para nós, já que a internet que hoje está tendo uma oscilação, tá bom? Tranquilo, gente? Podemos prosseguir? Podemos dar continuidade, né? Peraí, já me tá com o microfone ligado aí, ó. Bacana, vai todo mundo agora colaborando conosco aí, todo mundo silenciar o microfone, tá? Como se fosse o professor lá na sala de aula que fala com todo mundo e pede para que todos deem aquela colaboração, tá joia? Então vamos lá, todo mundo com o microfone no silencioso. Eu tenho aqui, gente, controle sobre a sala, mas eu não quero utilizar esse controle, eu quero que vocês usem, tá? Dessa colaboração, desse controle de vocês, sem ser preciso eu forçar a barra, sem ter que, tá bom? Então vamos lá, gente. Nós estávamos falando, né, quem perdeu a última aula nossa aí, nós falamos que matemática financeira era aquela parte da matemática que estuda o dinheiro ao longo do tempo, que ele trata da valorização ou desvalorização, da capitalização ou descapitalização, tá? Do dinheiro ao longo do tempo. Nós falamos que, quando nós falamos de matemática financeira, tem alguns conceitos que nós precisamos trabalhar. Os conceitos básicos para nós agora, né? Fixando aí para quem não veio, ou para quem veio também. Primeiro conceito nosso importante é o de capital, também chamado de principal, que é o valor em dinheiro, né?
que nós temos. Então, toda vez que a gente falar de capital, nós vamos pensar em dinheiro, viu? Dinheiro que a gente tem. Em juros, nós definimos aí na última aula que juros é como se fosse uma espécie de aluguel que a gente paga ou que a gente cobra pela utilização desse dinheiro. Exemplificamos aqui um caso aí, por exemplo, de um aluno que empresta ao professor aí R$1.000, o professor está duro, né, não recebe pagamento direito, e o aluno emprestou R$1.000 ao professor durante um mês. Não é justo que o professor, no final do mês, devolva os R$1.000 para o aluno, mas ele vai pagar, então, ao aluno uma espécie de aluguel, igual nós pagamos aluguel de uma casa. Eu moro na casa durante um tempo e pago o aluguel por morar nessa casa, por usufruir dessa casa. Também com o dinheiro ou com o capital nós fazemos isso. Nós usamos o dinheiro, seja para pagar uma dívida, seja para comprar alguma coisa, para fazer um investimento e ganhar mais dinheiro. Então, por isso, eu pago uma espécie de aluguel desse dinheiro pela utilização. E isso nós chamamos de juros. É muito justo pagar juros dentro de uma faixa para que não seja abusivo, e nós vamos falar sobre isso depois também, tá? O que determina esse valor dos juros é um percentual, um valor calculado em porcentagem, que nós chamamos de taxa de juros. Então, taxa de juros é um valor percentual que a gente vai jogar em cima do capital, vai usar para calcular, para saber quanto é que nós vamos pagar de juros. Ok? Da mesma forma, da taxa de juros, nós vamos ficar com esse dinheiro um determinado tempo, 1 mês, 2 meses, 1 ano, esse tempo pode variar muito. Então, nós precisamos saber também o período ou o tempo que nós vamos ficar com esse dinheiro, ou que nós vamos aplicar, tá? E ele incide também sobre juros. Quanto mais tempo, mais juros. Quanto maior a taxa, mais juros. Quanto maior o capital, mais juros. E também nós vimos que quando nós temos um capital e esse capital rende juros, quando eu junto o capital mais os juros, nós temos um outro conceito que é o que nós chamamos de montante. Também conhecido nas empresas que vocês vão fazer teste, nas escolas, na faculdade que vocês vão fazer vestibular, nas entrevistas, montante também é conhecido como valor futuro, já que é algo que eu vou resgatar depois, ou vou pagar depois, tá bom? Vimos esses conceitos. Nós falamos na aula anterior também, semana passada, que quando eu falo desse capital, desse dinheiro, quando eu falo dos juros, do rendimento, né? Quando eu falo de calcular juros, de pagar ou cobrar juros, eu preciso lembrar que existem 2 tipos de juros que são aplicados, que são trabalhados, tá? Um deles é muito difícil de se utilizar, é uma coisa de pai para filho, mãe para filho, de irmão para irmão, de gente de coração bom, né? É o que nós chamamos de capitalização simples. O que é capitalizar? Capitalizar é render o dinheiro. O meu capital vai aumentar. Então, eu estou capitalizando, estou aumentando o meu dinheiro, tá? E pode ser que eu vou pagar ou vou receber. Então, existe 2 tipos de capitalização no mercado, né? Nós não utilizamos, mas existe aí de pai para mãe, de irmão para irmão, a capitalização simples. O que é isso? Nós falamos, para quem perdeu a última aula, que capitalização simples é quando o valor dos juros é sempre o mesmo, todo mês, tá? Se o meu tempo for em mês, toda semana, se o meu tempo for em semana. Então, se eu pegar um dinheiro aí para pagar juros, eu vou calcular o valor dos juros em cima do dinheiro que eu peguei e todo mês eu vou pagar o mesmo valor de juros, ok? Isso é capitalização simples. Existe, é praticada, mas no comércio não é a que funciona. No comércio, o que funciona é a capitalização composta, tá? Muitos de vocês já escutaram falar por aí, as pessoas comentando de valor de empréstimo, de financiamento, e aí alguém diz assim, é complicado porque é juros sobre juros. Com certeza,
já ouviram falar, o tempo todo nós escutamos alguém comentando. Isso quer dizer que o sistema em que essa pessoa está se referindo é o de capitalização composta. A capitalização composta ela é diferente da simples, porque os juros também rendem juros. Então, eu pago no primeiro mês uma quantidade de juros, igual na simples, só que no outro mês, eu vou pagar juros em cima do dinheiro e em cima dos juros do mês anterior. Então, quanto mais tempo, mais juros eu pago. São calculados juros também em cima dos juros do outro mês. Por isso, é chamado de juros compostos ou também de juros sobre juros. Tranquilo? Bom, eu vou avançando aqui porque nós vimos isso na última aula, e aqui é uma breve revisão para a gente avançar, mas é importante que, se você tiver dúvida ou dificuldade, aí fala para a gente que a gente clareia e ajuda a esclarecer a dúvida, tá? Bom, nós falamos que os juros simples, esse conceito nosso aí, ele está associado ao rendimento de um dinheiro, né? Mas sempre por uma taxa de juro determinada, um período específico. Está no slide aí bonitinho, porque é o que eu vou mandar para vocês, mas nós não vamos ficar presos aqui no slide, vai avançando, principalmente no que é importante, né? Associar com o dia a dia, entender o cálculo, e vocês, à medida que forem fazendo os exercícios, forem praticando, vocês vão perceber que é bem mais simples do que parece, pelo menos em juros simples. A dificuldade vai aumentando aos pouquinhos, mas como eu já falei com vocês, é como se fosse andar de bicicleta. A primeira vez a gente cai, leva um tombo, depois você já está soltando as duas mãos, já está andando com muita tranquilidade, tá bom? Então vamos lá. Avançando mais um pouquinho, tá? Nós já vimos o conceito de juros simples. Nós precisamos saber os símbolos que nós vamos utilizar para calcular juros simples, tá? Quais são as letrinhas que nós vamos usar? Bom, nós vamos representar com a letra J, juros. Ajuda, não ajuda? Começa com J, juros. Com a letra C, nós vamos representar o capital, o dinheiro. Então, se eu disser capital ou principal, eu estou falando de dinheiro que eu vou pegar emprestado com alguém ou que eu vou emprestar para alguém, tá? Capital é dinheiro. Juros é o que eu vou pagar ou receber em cima desse dinheiro. A letra I, minúscula, nós vamos utilizar para calcular o percentual que é a base do cálculo de juros. Eu vou pagar juros de 10%. Então, esse 10% é a nossa taxa, o nosso I, tá? Taxa de juros. O T, que nós estamos utilizando aqui, pode ser também um N, tá? Eu vou até colocar para nós aqui, ó, N ou T, um N minúsculo, claro, né? N ou P. Esse N ou P significa o tempo, o período, né? Se eu vou ficar 30 dias com dinheiro, então o meu N é igual a 30. Se eu vou ficar 3 meses, então o meu N é igual a 3. Isso aí nós vamos entender com muita tranquilidade à medida que for exercendo, tá? Fazendo. O nosso M também pode ser um S, tá? Eu vou escrever aqui para vocês para mandar o slide depois. O nosso M ou S é o montante. O que é montante? É o que eu vou pagar no final. Ou vou receber no final, depende do ponto de vista. Se eu peguei emprestado com o banco, eu vou pagar no final um montante. Se eu vou receber no final um montante, tá? Então, na capitalização simples, juros simples, nós vamos utilizar essa representação. Eu vou calcular um juros em cima de um capital com uma determinada taxa num determinado tempo. E no final eu terei um montante. Até aí tá tranquilo? Se até aí tá tranquilo, dá um ok para mim no chat aí, para mim saber se eu posso avançar. Vamos lá, interação. Vocês vão me dando ok, entendeu? Dá para avançar? Bota ok para mim no chat aí que nós vamos avançando.
Bacana. Você achou que ia chegar na aula do professor Sebastião aqui, ia dormir, né? E entrar lá, colocar que você estava online e dormir. Vai não. Aqui eu vou ficar chamando vocês o tempo todo aí, precisa acordar, tá bom? Opa, fala, essa voz é do Pablo. Fala, Pablo. Sabe que minha mãe trabalha com negócio financeiro? Na clínica dela lá, ela trabalha. Muito bom. Depois vocês vão contar para nós essas experiências que cada um tem com dinheiro, tá bom? Nós vamos marcar um dia, um momento, aí cada um de vocês vai poder falar um pouquinho, convidar os pais de vocês para falar um pouco dessa experiência aí, tá? Do dinheiro na vida da gente, em forma de juros, em formas de capital e montante. Combinado, Paulo? Bom, para a gente avançar mais um pouco aí, nós precisamos ganhar um pouquinho de tempo, vamos entender essa história aí. Por exemplo, vamos partir para a prática. Olha só, vamos imaginar aqui que alguém, você, né, pegou emprestado aí um dinheiro, aí, um valor. No nosso exemplo aí, você pegou R$5.000 emprestado. Tá? Quando você pega o dinheiro emprestado, você determina quanto tempo vai ficar com esse dinheiro. Então, pegou R$5.000 emprestado e vai ficar aí um prazo de 3 meses. 3 meses com esse dinheiro emprestado. Muito bem. Quando você pega o dinheiro emprestado, alguém vai determinar para você qual é o percentual que você vai pagar de juros. Estamos falando agora de juros simples, tá bom? Então, essa pessoa informou para você, o banco ou o seu amigo, aqui como a gente está falando de juros simples, nós vamos falar do amigo muito amigo, seu pai, sua mãe, porque banco faz isso não, tá? Então, esse banco cobrou de você, vai cobrar de você uma taxa de 5% ao mês, tá? Tem um conceito importante, nós vamos ver daqui a pouco, e olha só, 3 meses, 5% ao mês. Então, a taxa de juros tem que estar no mesmo tempo, tá, do período. Então, se eu estou pegando em meses, a minha taxa de juro é ao mês. Se eu estivesse pegando dinheiro em ano, pagar em um ano, eu iria utilizar uma taxa de juro aqui, também transformada em ano. Eu tenho sempre que trabalhar com tudo na mesma unidade, ou tudo mês, ou tudo ano, tudo dias, tá bom? Só chegando a galera aí. Muito bem, a pergunta é, quanto você vai pagar, né, no final desse tempo? Quanto de juro você vai pagar? E quanto você vai pagar de montante? Ok? Então, olha só que coisa interessante, nós fazemos isso de vez em quando. Peguei 5.000 emprestado, esses 5.000 eu vou pagar daqui 3 meses, vou ficar 3 meses com o dinheiro. Juros simples. Foi cobrado de mim uma taxa de 5% ao mês. Quanto de juro eu vou pagar no final do mês? Ok? E qual é o montante que eu vou pagar no final? Tranquilo? Então, veja bem, aqui existem 2 cálculos. Nós temos que calcular o valor dos juros e depois calcular o valor final do montante, que é o que eu vou pagar para essa pessoa. O dinheiro que eu peguei, que é o capital, mais os juros. Somei os 2, eu tenho o montante. Até aí, tá tranquilo? Se agarrar, fala para nós aí que nós vamos avançar. Ó, Isabela, 250 por mês, Isabela. Você está afiada no cálculo aí, né? Vamos ver se é isso mesmo? Seguindo a linha de raciocínio, né? Para a gente fixar bem, nós estamos falando de juros simples. Viu, Isabela? Não vamos pensar que a gente vai no banco pegar 5.000 em 3 meses e pagar só 250, que eles não vão fazer isso com nós, não, viu? No primeiro mês é 250, no outro já dá uma aumentada, né? Juros simples. Estou deixando aqui para nós mais escuro, em negrito aqui, tá? Para a gente gravar essa ideia. Olha, o juro de cada período, quer dizer, de cada mês, é o que nós estamos falando, é calculado com base no valor principal. Essa é uma característica do juro simples. Então, o juro, todo mês, vai ser calculado em cima dos 5.000. Então, primeiro mês, eu calculo 5% de 5.000.
Segundo mês, 5% de 5 mil. Terceiro mês, 5% de 5 mil. Então, a cada período, a cada mês, que é o nosso caso aqui, eu vou ter o mesmo valor de juros. Ok? Bom, nós vamos fazer isso para todo mundo entender como é que se calcula para chegar no valor total de juros, tá? Quanto é que nós vamos pagar no valor total? A Isabela falou para nós no chat aí que nós vamos pagar R$750 de juros. Será que é por mês, Isabela? Lohane falou aí por mês, né? E a Isabela falou 250. 250, 750? Então, 250 ao mês, como são 3 meses, Lohane, 250 de juros é o total em 3 meses, tá bom? Vamos ver no passo a passo para ninguém ficar confuso. Então, qual é o valor total dos juros? Vamos calcular. Joia? Muito bem. Como que nós calculamos? Eu pus no slide aí um passo a passo, tá? Porque é diferente a gente estar online aqui, né, no computador. Lá na sala de aula a gente rabiscava, escrevia, tudo bonitinho. E aqui não dá tempo de ficar escrevendo porque a gente perde tempo. Então nós vamos entender o cálculo assim no slide e depois eu faço o cálculo com vocês no manual, tá? Bora entender como é que funciona. Olha só. Primeira coisa que nós vamos fazer, sempre importante, extrair os dados da informação, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês vamos extrair os dados. Muito bem. Como é que nós extraímos os dados? Nós vamos pensar o que é o percentual, tá? O que é a taxa que foi cobrada. Nós fomos separando lá, olha, você pegou o capital de 5 mil. 5 mil. Qual foi o tempo? 3 meses. Né? 3 meses. Qual que é a taxa? 5% ao mês. Nós temos informações aí que nós precisamos. O valor de juro de cada período, que aqui nós estamos falando que é mês, né? Esse período nosso aqui é mês, nesse exercício, nesse exemplo. Então, nós vamos calcular aqui o juro de cada mês. Tá? Como? Muito bem. Nós vamos pegar 5 mil. Eu vou fazer isso de uma forma mais fácil com vocês, tá? Nós vamos pegar 5 mil e vamos calcular a porcentagem. 5 mil vezes 5%. O que é 5%? É 5 por 100. 5 por 100. Quando eu quero achar a porcentagem, eu pego o número que é o meu indicador da porcentagem, vou dividir por 100. Olha, 2 bolinhas, né? 2 zerinhos. Olha os 2 zerinhos aqui, ó. Então, é 5 sobre 100. Se fosse 10, pessoal, 10 sobre 100. Ok? Bom, continuando, o meu 5 mil veio para cá, continua aqui. Quando eu vou dividir 5 sobre 100, eu acho 0,05. Ok? Multiplicando 5 mil por 0,05, eu vou achar 250 ao mês. Ok, Lohane? 250% ao mês. Que é o que a colega aí, Isabelle, falou para nós, né? E você também acertou, Lohane, só que você falou no final do período, né? Se eu tenho 250% ao mês, em 3 meses eu vou pagar 250, mais 250, 500, mais 250, 750 no final, tá bom? Então aqui, ao final de cada período, eu vou pagar R$250, que é a primeira pergunta. Tá? Como é que a gente responde? Repetindo a pergunta, qual é o valor final para pagar de juro nesse período de tempo? Olha, o final valor em cada período, tá? De juros é 250. Ok? Até aí tranquilo? Bom, vamos avançar um pouquinho aqui. Eu vou dizer para vocês como é que nós vamos fazer esse cálculo aí mais fácil, tá? Eu vou abrir com vocês aqui uma outra ferramenta, viu? Para facilitar aqui a nossa vida, e vocês vão me ajudar aí a fazer esse cálculo aí, tá bom? Vou abrir com vocês aqui uma ferramenta bacana, tá? Que vai dar pra gente uma noção do cálculo de forma mais prática. Por favor, fala para mim aí, confirma para mim se vocês já estão visualizando uma tela toda quadriculada, bonitinha. Tá vendo aí já, não tá? Sim. Bom, bacana. Quem falou aí, legal, obrigado pela sua
participação aí. Então tá aí esse quadro nosso aí, que nós vamos fazer essa representação. Primeira coisa que nós vamos lembrar aí, daquele exercício nosso lá, nós vamos fazer um registro do que nós temos, tá? Olha, nós vamos chamar isso de dados. Sempre, por favor, na sua folhinha, faça isso. Sempre, tá? Ler a questão, entender o enunciado, né? A interpretar, e aí o português é importantíssimo para nós, entender o que está escrito naquele momento. E aí nós vamos, diante disso, ler a questão e falar, olha, alguém pegou um dinheiro emprestado. Ah, o dinheiro que eu peguei é o capital. Muito bem. Quanto que ele pegou emprestado? Lá diz que alguém pegou um dinheiro emprestado, um valor de 5 mil reais. Atenção, uma dica para vocês. Olha, 5 mil reais, eu não vou colocar o ponto de milhar, aquele pontinho dos 5 mil, e eu não vou colocar a vírgula 00, tá? Porque se eu colocar vírgula 00, apesar de estar correto, na hora de fazer o cálculo eu posso me confundir. Então eu vou utilizar aqui só os números, não usando o ponto e não usando a vírgula, ok? Então o primeiro dado que nós tiramos da questão era, o capital era 5 mil. Muito bem. Aí ele falou para nós que tinha uma taxa de juros, né, um I, que nós aprendemos que taxa é I, que era um valor de 5%, né? Eu vou escrever AM, porque é assim que a gente faz na matemática financeira, tá? Que é ao mês. Professor, se fosse ao ano seria AA, ao ano, as iniciais, tá? Ao trimestre, AT. Muito bem. 5% ao mês. Eu não vou usar 5%, então eu vou transformar isso, tá, num número aí, num coeficiente, ou melhor dizendo, num número decimal. Eu vou pegar o 5 e vou dividir por 100. Dica, 5% é 5 dividido por 1 cento. 1 cento tem 100, não é? Então é isso, tá bom? 5%. Como é que eu faço a divisão? Eu escrevo 5, olha, escrevi o 5, vou lá embaixo, vou contar quantos zerinhos tem, 1, 2 zeros, eu vou colocar a canetinha aqui, vou contar 1, tá vendo? Um número, 2 números, acrescentei um zero, vírgula, 0. Olha só, se são 2 zeros, eu tenho 2 zeros à esquerda da vírgula, que é um zero mais uma casa. 2 zeros, 2 casas. Tranquilo? Então, isso aí, esse aqui é o que eu vou usar. Eu vou usar 0,05. Eu vou usar 5 mil, sem os pontinhos, sem a vírgula. E eu tenho um tempo, que ele falou para nós que era 3 meses. Ok? Eu vou usar um tempinho aí de 3 meses. Eu vou usar o número 3. Eu não vou usar o M. Bom, próximo passo. Nós vamos pegar as informações agora e vamos jogar dentro de uma fórmula que diz que, olha, eu vou calcular juros. Juros é igual capital. Opa, minha canetinha está dando um bizil aqui. É igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Tá? JCIT. Tá? Capital vezes taxa vezes tempo. Então, vou mandar um pouquinho aqui para o lado para a gente entender. Opa, chegou mais alguém na sala. Gente, que fantástico, hein? Muita gente participando, legal. Isso é sensacional, hein? Bom, eu vou prosseguir aqui. Juros é igual. Qual é o valor do meu capital? 5 mil. Olha, 5 mil, sem o pontinho, sem o vírgula 00. Vezes, qual que é a minha taxa? Vou usar isso aqui, ó, que eu transformei em número decimal. 0,05 vezes o meu tempo, que é 3. Muito bem. Quando eu multiplicar 5 mil vezes 0,05 vezes 3, eu vou chegar a um total de juros de R$ 750. Ok? Eu estou automaticamente calculando o valor de juros e já jogando o tempo que eu vou aplicar os juros para chegar ao valor dos juros final. Tranquilo até aí, meus meninos? Vamos lá no chat, fala para mim se entendeu, dá um ok para eu avançar.
Se ficou dúvida, põe a dúvida para nós aí. Se quer que repete, coloque aí, por favor, repete, tá? Aí, trabalhar com esse povo inteligente é outra coisa, viu? Eita, opa, João Carlos, sem problema, João Carlos. Olha, a dúvida de um, às vezes, é a dúvida de outro, que não teve coragem ou não pensou em se manifestar, tá? Então, nós vamos aqui fazer mais uma vez de outra forma, tá, João Carlos? Nós vamos fazer mais uma vez mudando aqui os valores, tá bom? Então, muito bem. Eu peço a todos sempre, tá? Colaboração. Ninguém falou nada, perfeito, é isso mesmo. Continue assim, tá? Quando alguém não entende, a gente respeita a dúvida desse alguém e aproveita para fixar, né? Como se fosse uma reprise do que nós estamos fazendo. Então, vamos lá, João Carlos. Vamos lá, João Carlos. Você, João Carlos, pegou um dinheiro comigo, João Carlos. Quanto você pegou comigo, João Carlos? Você pegou R$1.000 comigo e eu vou te cobrar, tá? Eu sou chato, viu? Ó, você pegou R$1.000 comigo. Ok? Bom, eu vou te cobrar, João Carlos, uma taxa aqui, ó, maior, porque eu sou um agiota, eu sou exagerado, eu vou cobrar para você 10% ao mês. Todo mês você vai me pagar 10%, tá? Bom, o tempo, João Carlos, eu vou dar para você aí um período de 5 meses para você me pagar, tá? 5 meses. Muito bem. Não dá para ficar mais tempo do que isso aí. Então, quanto é, João Carlos, que você vai me pagar de juros? Só os juros. É R$1.000. Você calcula 10% de R$1.000, vai assar o juro do mês. Depois multiplica por 5. E você vai achar os juros dos 5 meses. Só que aqui, quando você for lá na empresa fazer o teste, quando você for lá no Enem, quando você for na Cotec, enfim, onde você for fazer um testezinho de matemática financeira, ele cai muitos juros, tá? Você não vai fazer o cálculo do mês. Espera-se que você faça o cálculo dos juros final. E você vai fazer isso tranquilamente, aplicando a fórmula que diz que juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Tá? Quem vive de juros é companheiro inimigo do trabalho. Juros. C-I-T. Quem vive de juros, olha o Jotinha aí, ó. Quem vive de juros é companheiro inimigo do trabalho. O cara não quer trabalhar, quer viver só de juros. Dá para você lembrar a fórmula, não dá? Aqui agora vamos substituir cada letrinha, olha os juros aí, meu querido João. O valor do capital, eu vou colocar o valor lá em cima que eu te emprestei, que foi R$1.000, né? Opa, tirar essa canetinha sempre dá um probleminha com nós aqui, né? Então, R$1.000, ó, R$1.000, pronto, vezes a minha taxa. Qual que é a minha taxa? 10%. Então, eu vou transformar ela aqui em decimal, ó, 10 por 100. Ok? 10%. Quando eu dividir 10%, eu terei 0,10. Eu escrevi o número aqui em cima, 10, e como é 100, eu tenho uma casa, duas casas. Quer dizer que eu tenho que ter uma casa, duas casas depois da vírgula, tá? Então, 10 sobre 100 é igual a 0,10. Professor, não entendi. Então, você faz assim, ó, 10 dividido por 100. Aquela divisão que nós aprendemos lá na escola. 100, eu não consigo dividir por 10. Então, eu coloco 0, certo? E acrescento um 0. 100 dividido por 100 é igual a 1. 1 vezes 100 é 100. Subtraiu sobre o 0. Então, 0,10 é a mesma coisa de 0,1. Tá bom? É a mesma coisa. Então, nós vamos utilizar na fórmula 0,10, tá? Ou 0,1, tanto faz. Vamos pôr aqui, ó, vezes 0,1, tá? Ou 0,10, tanto faz. Vezes o tempo. Então, juros é igual. Quando eu fizer esse cálculo aqui, ó, todinho, né? Eu vou ter 1.000, vamos fazer um passo a passo para você ver, que multiplica, vou fazer esses dois, ó. Quanto que é 0,1 vezes 0? Ó, desculpa, 0,1 vezes 5. Se eu fizer 0,1 vezes 5, eu terei 0,5. Ok? Agora,
você faz a multiplicação de 1.000 vezes 0,5. Tranquilo? Deu para entender, João? Tirou sua dúvida agora? Fala para mim, João. Estou copiando aqui. Tá copiando, meu querido? Não precisa copiar, não. Eu mando as coisas depois. Tião, eu tô passado, não fico o seu raciocínio. Quando você crescer, você podia virar professor de matemática. O que você acha? Eu podia virar professor de matemática? Eu vou pensar nisso. Se eu resolver um dia, eu vou ser professor. Olha, maravilha. Meu querido, a matemática é a disciplina mais gostosa do mundo. Não tem como fazer duas vezes. Viu? Eu não acho, não. Ah, você vai gostar demais. Bom, enquanto o pessoal... não copia não, gente. Isso vai estar lá no vídeo para vocês. Vai estar esse passo a passo todinho. Tudo que nós estamos fazendo aqui está ficando gravado. Tá bom, meu querido? João, posso avançar? Se eu posso avançar, dá um ok no chat para mim aí, para eu saber que eu posso ir embora. Ah, o João já deu um ok, bacana. Obrigado, João. Legal que você entendeu, tá? Então, vamos lá, vou interromper esse aqui, vou voltar lá para o nosso slide, tá? Tem mais coisa para a gente ir, tem uma lista aí de quase 100 exercícios para vocês fazerem, tá? Não interessa teste, não, tem muita coisa para nós aí. Então, olha aqui para nós, juros, tá? Juros é igual C e N. Atenção, porque N? É porque é uma fórmula comum, o N é o mesmo T, tá? Juros, a gente vai sempre lembrar, quem vive de juros é o companheiro inimigo do trabalho, tá? Então, juros é igual, a fórmulazinha é J-CIT, tá? Depois eu vou dar uma dica para vocês dessa fórmula aí, gravar outras, tá? Dessa fórmulazinha, eu vou ensinar um triângulo que você decora 4 fórmulas. Decora uma só no triângulo, né? E aí desenvolve 4 fórmulas em cima da mesma, tá? Brincando, só de olhar para ela. Então, vamos lá. Continuando aqui. Olha, 8h29, nós estamos rendendo, hein? Tá bom o ritmo aí. Eu quero chegar com vocês logo lá no juro composto, que é o que é praticado no mercado, né? Bom, agradecer aí aos pais presentes aí, obrigado pela força, e a escola sem vocês não é nada, viu? Essa parceria, principalmente em tempos de pandemia, é muito importante para nós, viu? Obrigado aí, viu, Wesley? Obrigado, Suzana. Vocês estão ajudando a gente, estimulando esses meninos aí, tá vendo? Tem tempo para aprender, não. Aprender é toda hora, viu? Fixar e renovar conhecimentos é importante. Juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. Olha, juros é capital vezes taxa vezes tempo. Sempre. Queria fazer uma brincadeira com vocês aí, utilizando essa fórmulazinha aí. Olha, o que eu vou pagar de juros depende do dinheiro, né, do capital, depende da taxa e depende do tempo. Então, vamos relembrar um conceito matemático aqui, do diretamente proporcional. Vocês lembram disso? Quando aumenta uma coisa, aumenta a outra. Joia? Então, se aumentar os juros, se aumentar o capital, vai aumentar os juros. Os juros dependem do capital. Com o mesmo capital, mas se aumentar a taxa, também aumenta os juros. Ok? Bom, se aumentar o tempo, também aumenta os juros. Então, nós dizemos que juros é diretamente proporcional ao capital, taxa e tempo. Ok? Grave isso aí, perguntinha de prova, perguntinha de Enem, tá? Cai direto, entrevista de emprego, eles colocam essas pegadinhas pra gente, tá? Se eu aumentar o tempo, o que acontece? Aumenta os juros. Se eu aumentar a taxa, aumenta os juros. Se eu aumentar o capital, aumenta os juros. E se eu diminuir um deles? Diminui os juros. Então, quem quer pagar poucos juros, pega pouco dinheiro, tá? Quem quer pagar poucos juros, procura taxa de juros mais baixa. Quem quer pagar menos juros, pega dinheiro por menos tempo. O ideal é não pegar, é não utilizar, é não pagar juros. Os juros vai comendo o seu dinheiro, vai reduzindo o seu dinheiro, vai aumentando sua dívida. Ok? Então, grava aí que juros é diretamente proporcional ao capital, à taxa e o tempo. Aumentou um dos três, aumentou a quantidade de juros que você vai pagar. Fechou? Bom, então vamos lá, aplicando aí agora de uma outra forma. Olha só,
nós aprendemos a calcular os juros, não é isso? Mas e se eu quisesse saber o capital? Se eu já tivesse um valor de juros, uma determinada taxa, um tempo, e eu quisesse saber que dinheiro é esse que foi usado, eu precisaria calcular, então, o capital. E aí, usando a mesma fórmula, olha, se eu voltar aqui nessa fórmulazinha, eu vou tirar o C daqui de dentro e vou dividir os juros pela taxa e o tempo. Não apavora não, tem um jeito tranquilo de aprender isso, tá? Olha, eu quero achar o capital. Então, eu vou dividir os juros pelo produto, pela multiplicação da taxa e do tempo. Tá? Nós vamos fazer isso em vários exercícios. São, se eu não me engano, 150 questões de juros simples que eu vou enviar para vocês aí, para vocês fazerem para mim até a próxima aula, tá? Uma semana para brincar aí à vontade. Bom, então vamos avançando, né? Para a gente compreender mais um pouquinho. Capital é juros dividido pela taxa e o tempo, ok? Bom, mais um pouquinho, mais uma fórmulazinha. E se eu quiser saber a taxa, professor, eu estou pagando um juro, eu peguei um dinheiro, fiquei um ano com esse dinheiro e paguei tanto de juro. Qual foi a taxa que essa pessoa cobrou, professor? Quanto por cento ele cobrou? Tá aí a fórmula, dá para saber, tá? É só você dividir os juros que você pagou, dividido pelo dinheiro que você pegou e o tempo que ficou com esse dinheiro. Então, você vai saber qual foi a taxa de juros cobrada, tá? Nós vamos brincar muito com isso aí. E, se você quiser saber um tempo, eu peguei um capital, paguei uma determinada taxa de juros, eu vi lá, essa taxa rendeu tanto de juros. Qual foi o tempo que esse dinheiro ficou lá, que rendeu esse tanto de juros? Qual foi o tempo? Então, com essa fórmulazinha do tempo, do período, nós também conseguimos calcular. Nós vamos destrinchar isso aí, tá? Antes de avançar para o composto. Tranquilo? Bom, montante. O que é montante? Montante é um amontoado. Tá? É quando eu junto, montante, é quando eu junto o capital mais os juros. Lembra daquele de 5 mil? Que nós pagamos 750 de juros? Então, nós devolvemos os 5 mil, mais 750 de juros. Então, quanto que nós pagamos no final? 5.750. Então, montante, tá? Valor futuro, é capital mais juros. E da mesma forma, eu consigo calcular o capital tirando os juros do montante. Tá? Olha, se eu pegar 5.750, que era o montante, tirar 750 de juros, eu vou chegar àquele capital de 5 mil. Também consigo tirar os juros, tá? O que eu pago de juros? É quando eu pego o montante e tiro o capital. Eu pego o que eu paguei no final e tiro o dinheiro que eu peguei. O restante que sobrar aqui é os juros, tá? Nós vamos brincar com isso aí, vamos render para que vocês consigam praticar e desenvolver isso bem assim, ó. Desse jeito. Olha a fórmulazinha nossa aí, fazendo o cálculo direto, né? Professor, pode voltar no outro slide? Posso. Esse slidezinho do tempo, não é isso? Das fórmulas do montante, do capital e dos juros. Ô, Pablo, não precisa copiar, Pablo. Vou mandar para vocês, está lá no vídeo gravado. Você pode pausar o vídeo, pode assistir uma, duas vezes. Sebastião. Só estou printando aqui. Eu nem percebi que eu tinha mandado. Estou printando. Ó, bacana. Então vai dando um print. Já vou mudar a tela, tá? Muito bem. Pode mudar, Pablo? Pode. Bacana. Então, olha aqui para nós, olha. A formulazinha que nós fizemos agora. Aquele exercício que nós fizemos lá na canetinha, que nós praticamos, que foi, olha como que o português é importante. Eu retirei os dados da questão, nós fizemos lá agora, né? Olha, os dados foram representados agora em forma de tópicos. Tirei do texto, eu preciso, então, treinar meu português, eu preciso aprender a ler, eu preciso ler. Matemática sem português não funciona, anda junto, tá? Então, nós somos da questão, e lá dizia que alguém pegou 5 mil emprestado a uma taxa de 5% ao mês durante 3 meses. Ok? Qual é o valor do juro e qual é o valor do montante? Ok? Bom,
Se eu quero achar o meu juros é igual a companhia inimiga do trabalho. Capital, taxa e tempo. Aquilo que nós fizemos, 5.000, sem o pontinho, sem a vírgula, para não confundir, tá? Na sua calculadora, o ponto da sua calculadora é uma vírgula. Então, se você escrever na calculadora sua aí, 5.000, você não está escrevendo 5.000. Você estará escrevendo 5,000, tá? Então, nós escrevemos 5.000, sem ponto e sem vírgula. Só vamos usar a vírgula se tiver centavos. Vezes, olha, como que eu achei 0,05? 5 dividido por 100. Chegamos a 0,05. E o tempo, que é 3. Produto, capital, taxa e tempo, é juros. Então, R$750 de juros. Qual é o montante? 5.000 mais 750 de juros. Bom, olha só o nosso montante. Como que nós calculamos os juros? Está aqui o passo a passo, achamos o juro de R$750. Como que eu calculo o montante? A nossa fórmula, apresentada para vocês agora, que montante é capital mais juros. Substituindo o capital por 5.000 e substituindo o juro calculado por 750, nós temos então um montante de 5.750. Ou seja, 5.000 emprestado a juros simples, atenção, juros simples, a taxa de 5% ao mês vai render R$750 de juros. E no final dos 3 meses, quem pegou o dinheiro emprestado vai devolver os 5.000, pagando mais 750 de juros. Estará pagando 5.750. Tranquilo? Bacana? Bom, então, tranquilo, nós vimos aí, deu para ver, não foi? E eu vou mostrar para vocês aqui agora que existe outro regime de capitalização, tá? Que é o juros compostos, que vai se comportar de forma diferente, mas que eu não vou passar para vocês agora, tá? Nós vamos parar aqui, nessa situação, e eu vou mostrar para vocês uma coisa bacana que vocês vão adorar, viu? Vocês vão ficar maravilhados com isso aí, eu tenho certeza, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Que coisa bonitinha, quer ver? Cadê você? Cadê você, meu querido? Tá aqui. Bom, sumiu da minha tela. Vou pegar de novo aqui. Olha que show de bola. Que show de bola isso aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Eu vou mandar para vocês poucos, tá? Vou colocar para vocês aí umas 30 questões só, tá bom? 30 questões ajuda? Acho que sim, né? Como assim? Eu vou mostrar para você agora, para vocês sentirem o drama aí, tá? Olha, já está na tela de vocês. Oi? Já está na tela de vocês aí? Só 30, Sebastião. Tá pouco. Por enquanto. Por enquanto, tá? Ô, Tião, poderia repetir para mim o que você falou? Porque minha internet tá ruim aqui, travou. Eu vou mandar para vocês um exercício aí. Esse exercício está na tela de vocês aí agora. Tá? Olha, matemática financeira, lista de exercícios de juros simples. Tá? Então aqui, eu estou dando para vocês aí vários exercícios para calcular coisas diferentes. Vocês vão tentar, em cima dessa aula de hoje, calcular esses exercícios para nós. E nós vamos corrigir na nossa próxima aula. Tranquilo? Deu para entender? Olha, por exemplo, qual é o valor dos juros correspondente ao empréstimo de R$3.200 pelo prazo de 18 meses? Sabendo que a taxa de juros é de 3% ao mês. Nós estamos falando de juros simples, né? Então, como que nós vamos calcular isso? Utilizando essa regrinha que nós fizemos, né? A regrinha, a fórmulazinha do juros simples. Juros igual capital, taxa e tempo. Tranquilo? Professor, como é que eu faço para achar o capital? Fórmulazinha do capital que eu passei para vocês lá, não tem erro. É preciso agora vocês quebrarem a cabeça um pouquinho, tentar, para que a gente possa conseguir realmente tirar dúvidas, tá bom? Quem quer falar? Pode sair, aula de português vai começar. Eu vou liberar para vocês agora a lista de presença da aula de hoje, tá? Por favor, todos, tá? Todos aqui presentes devem copiar essa lista.
devem preencher, tá no chat para nós aí. Entrem aí, por favor. E ela tem uma avaliação da aula também, tá? Entre aí. Ô, Tião, isso avalia a vale aula. ponto. Claro que vale. Claro que vale. Viu? Ah, vale. Ai, meu Deus. Tranquilo, meus queridos? Bom, então aqui, como as aulas estão com esses horários, nós vamos encerrar aqui, tá? Fechamos aqui e nos encontramos de novo na quarta-feira para corrigir esses exercícios aí. Pode ser? Pode ser, galera? Tudo bem? Tranquilo? Pode sim, Sebastião, tá tranquilo. Então, tá bom. Então, gente, muito obrigado, tá? Foi bom demais estar com vocês aqui, foi legal, foi sensacional, matei um pouquinho da saudade. Espero encontrar vocês de novo aí, todo mundo com saúde, todo mundo bem, tá? Obrigado por todo mundo que participou, ficou até agora aí. Gente, nós chegamos a 80 pessoas na sala. Então, quem veio, tá? Parabéns aí. Eu vou mandar no grupo lá os exercícios para vocês fazerem. Fechou? Tenham todos um bom dia, tá? Boa aula. Continuem firmes aí, que daqui a pouco acaba a pandemia e a gente se encontra, tá bom? Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, professor. Dá tchau pra mim, gente, ó. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Sebastião. Tchau, fica com Deus. Tchau, Sebastião. Obrigada. Bom dia. Até mais, viu? Doutor Wesley, obrigado pela presença, viu? Bom demais estar aí com a gente. Suzana, obrigado, viu? Eu vou interromper a gravação agora e daqui a pouco eu subo lá pro meu canal do YouTube lá, tá? E aí vocês